Sejam bem-vindos para a nossa live de hoje. O tema vai ser a importância dos indicadores de cidades. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar e eu vou aproveitar para convidar quem já entrou para se cadastrar na plataforma. Eu vou colocar agora o nosso site. Pronto, deu certo aí. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu fixei aqui o tema da live de hoje, que é a importância de monitorar os indicadores de cidades e também o nosso site. Então, para quem está entrando agora, eu vou convidar vocês para se cadastrarem na plataforma. A plataforma Bright Cities é gratuita. Só entrar no brightcities.city, se cadastrar como cidadão, ou se você é gestor público, como gestor público. E também a gente tem um espaço para quem tem alguma solução tecnológica para cidades. Além disso, além do Instagram, também a gente está no LinkedIn. Sigam nossa página no LinkedIn, no Facebook. A gente está no Twitter também, com mensagens diárias sobre cidades. E nós temos também nossos vídeos no YouTube com a metodologia da plataforma. Então também sigam a gente em todas as redes sociais. A gente sempre busca investir bastante nessa questão educativa de cidades, de informação sobre cidades. Então a gente está sempre aí unindo vocês de informação. E uma sugestão, façam perguntas hoje para a nossa conversa. Podem perguntar pelos comentários ou também tem um espaço aí de perguntas. Fiquem à vontade que a gente vai tentando responder também por aqui. Então vamos lá, vamos iniciando. Deixa eu dar uma olhadinha. O som tá bom? Tá funcionando bem? Já vi aí que o pessoal tá respondendo que sim. Legal, que bom. Para a conversa de hoje a gente vai ter dois convidados, o professor Alex Abico da USP e também a Sabrina Cordeiro da Prefeitura de Jundiaí. E eu vou fazendo uma introdução aqui da nossa conversa, então vamos começando. Meu nome é Raquel Cardamone, eu sou fundadora da plataforma de cidades Bright Cities. A Bright Cities ela é a maneira mais rápida e fácil de diagnosticar a performance e eficiência das cidades e encontrar as melhores soluções disponíveis hoje do mercado para solucionar aí nossos problemas urbanos. O principal objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades, então, por meio de serviços públicos melhores, mais eficientes. A plataforma hoje desenvolve um diagnóstico de cidades utilizando 160 indicadores, por isso é tão importante a nossa conversa de hoje. Então, nós captamos de fontes sempre oficiais, como IBGE, DataSUS, a gente consolida essas informações de cidades, a gente normatiza esses dados, a gente compara os dados entre as cidades e por uma metodologia que a gente desenvolveu, a gente dá uma nota para as cidades em 10 áreas. Então, o que a gente avalia? A gente avalia todas as áreas da gestão pública: saúde, educação, segurança, urbanismo, mobilidade. Atualmente também tem a área de tecnologia, inovação, empreendedorismo, meio ambiente, urbanismo. A gente avalia essas 10 áreas, então são 160 indicadores, dá mais ou menos 15 indicadores por área. E a gente dá uma nota para cada cidade, identificando quais são os indicadores que ela precisa melhorar, e comparar ela também entre as cidades. E aí a gente consegue identificar os problemas, a gente conecta isso às soluções tecnológicas aí para melhorar esses serviços que a gente viu, esses indicadores que a gente identificou que precisam ser melhorados. Então, são diversos indicadores, a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre da onde que vem, da onde surgiu essas padronizações, esses indicadores de cidades. Da onde que vem os nossos indicadores? A gente fez uma pesquisa, essa lista de 160, a gente pesquisou globalmente quais eram os indicadores comparáveis de cidades. Então foi muito baseado na lista da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e também das normas da ISO, que é o que vai ser o nosso foco hoje da conversa aqui. Então hoje a gente vai falar, para a nossa conversa, a gente vai falar sobre a importância então do monitoramento desses indicadores para as cidades. E para a conversa a gente vai chamar o professor Alex Abico, que ele é professor titular da Escola Politécnica da USP e também coordenador da Comissão de Estudos Especiais de Cidades e Comunidades Sustentáveis, que a gente tem um comitê que gerencia as normas que a gente tem internacionais, traduz para o Brasil
também, né, influencia as normas internacionais. O professor Alex, ele é nosso representante no comitê da ISO. E vai ser um bate-papo muito interessante para a gente entender como essas normas são formatadas e também a importância delas para as cidades. E a Sabrina Cordeiro, que é assessora de políticas públicas da Prefeitura de Jundiaí, que vai exemplificar como aplicar a norma, os indicadores, né, como monitorar isso nas cidades. Então, eles têm um observatório de indicadores, também a gente vai conversar um pouquinho sobre o exemplo dela. Então, falando um pouco de normas, né, quando a gente fala sobre o mundo hoje, né, quais normas de cidades que existem, hoje existem 3 normas técnicas para cidades, tá? Cidades e comunidades sustentáveis, que é o que a gente chama. São elas a 37120, que ela tem indicadores de serviços urbanos e qualidade de vida, e a gente fala que é a nossa norma mãe, né? A 37120 foi a primeira que foi lançada, mais ou menos 120 indicadores. Depois foram criadas mais 2 normas, que é a 37122, e específica de cidades inteligentes, e a 37123 de cidades resilientes, que é a mais recente. Eu vou pedir para a Gra colocando para vocês o site, tá? Hoje as normas estão disponibilizadas no site da ISO, mas também na ABNT aqui no Brasil. A ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela que traz, né, responsável pela venda das normas aqui no Brasil. Então, a gente vai colocar, vou pedir para a Gra colocar o site para vocês, então já estão disponibilizadas. Essas 3 normas, elas já estão publicadas. A 37120 a gente já fez a tradução aqui no Brasil, então já está publicada, já está disponível, né, a versão em português. E aí nós temos a 122, que vai ser publicada a versão em português em breve, né? O comitê trabalhou na tradução e deve sair aí em maio, junho. E a 37123, que o comitê está trabalhando na tradução aqui para o Brasil. Mas além disso, a gente já consegue ter acesso, né, a bastante informação sobre a norma. Hoje a gente vai tentar esclarecer aí quais são os principais pontos da norma. E qualquer dúvida, novamente, para quem entrou agora, nós temos disponibilizado, né, informações de indicadores de cidades na plataforma Bright Cities. A gente analisa aí 160 indicadores bem inspirados nessas normas, estão disponíveis gratuitamente para quem quiser acessar a questão de diagnóstico pela plataforma que a gente deixou aí o link, tá? Então, falando das 3 normas, né, a 37120, ela foi a primeira norma brasileira a tratar de cidades sustentáveis, e ela serviços urbanos e principalmente a qualidade de vida nas cidades, né? Hoje são cerca de 10 áreas, um pouco mais de 10 áreas que ela avalia. Então ela avalia economia, educação, energia, ambiente, finanças, serviços de emergência, saúde, lazer, urbanismo, entre outras áreas, né? E por que é tão importante, né, quando a gente fala das normas? Então a importância da gente ter esse monitoramento de indicadores. É importante primeiro para a gente avaliar a situação, né, atual das cidades, né, entender como a cidade está nesse momento, para a gente poder identificar problemas, né, o comparativo entre cidades, quem está performando mais, aprender também com outras performances de cidades, e também para monitorar a evolução dessa cidade, tá? Então, por exemplo, a gente teve, né, o impacto da pandemia que a gente tem hoje. Um dos indicadores é o número de leitos. Então, as cidades que estavam monitorando, né, fortemente a parte da área da saúde já tinha muito mais em mãos a questão do número de leitos por 100 mil habitantes, para se programar em como se estruturar para receber, né, para minimizar os impactos, né, do Covid. Então, é bem importante que tenha esse monitoramento dos indicadores. E a gente viu, né, que os casos de cidades que estavam mais preparadas, de países que estavam mais preparados para lidar com o vírus, eles gerenciaram melhor e mitigaram muito mais a questão dos impactos, né, dessa crise. Então, super importante e relevante, a gente ter esse monitoramento. Então, confirmei aqui que o professor Alex já está, né, nos acompanhando. Vou chamar ele então para a gente começar a nossa conversa específica, né, sobre como que funciona a questão das normas e indicadores de cidades aqui no Brasil. Professor Alex, se você quiser mandar aqui a solicitação para participar,
tá? Daí fica até mais fácil aqui pra gente. Depois deixa eu ver se eu consigo te encontrar aqui, professora. Então, o professor Alex Abigo, que é o coordenador, né, do grupo, do comitê que a gente tem aqui no Brasil. É muito importante dizer que ele é um projeto voluntário de grupo de especialistas hoje, que trabalham especificamente em como a gente nacionaliza, né, como a gente aplica essas normas dentro aqui do Brasil. A gente aplica as normas que estão desenvolvidas internacionalmente, mas como a gente traz para cá, né. Vamos ver se agora a gente consegue já ver. O professor Alex. Então, o professor Alex, ele é engenheiro civil, né, e professor titular da gestão urbana e habitacional da Escola Politécnica. Opa! Olá, professor. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem, um prazer recebê-lo. Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade. Está ótimo o som, estamos te ouvindo super Muito bem. obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar divulgando os trabalhos que a gente vem desenvolvendo lá na Escola Politécnica, na USP e principalmente junto à ABNT. Não, ótimo. Hoje a gente está, né, o tema principal, a gente fala da importância desse monitoramento de indicadores, professor, mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho qual que é a importância da norma para a cidade e também como que elas são formatadas aqui no Brasil. Acho que seria legal falar um pouco do trabalho, né, que o comitê faz aqui no Brasil e depois a gente detalha um pouco mais sobre os indicadores aí de cidades. Tá bom, ótimo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Talvez muitos de vocês conheçam a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, muito mais pelas normas de produtos, de processos, de serviços, né? Os materiais de construção, toda a questão dos equipamentos elétricos, a própria norma da ISO, das normas da ISO de sustentabilidade, de gestão de sustentabilidade e gestão da qualidade, principalmente as normas ISO da série 9000, essas normas são muito conhecidas e também são muito utilizadas, principalmente pelo meio industrial. Todo o comércio internacional também se faz utilizando-se muito as normas da ISO e as normas da ABNT dentro do território nacional. Bom, o interessante que aconteceu recentemente na própria ISO, da qual a ABNT faz parte, a ABNT ela é associada da ISO, e a ABNT ela utiliza todas as regras que o sistema de normalização internacional define. Então, recentemente, somente a partir do ano 2014, que a ISO começou a se preocupar com a questão urbana, com a questão das cidades. E, desta maneira, elas desenvolveram a primeira norma técnica de cidades e comunidades, que é a ISO 37120, que é de cidades e comunidades sustentáveis. Então, é um trabalho pioneiro, tanto a nível internacional, como também a nível local, no Brasil. Então, isto, vamos dizer, é a estrutura da questão da normalização técnica, ou seja, nós estamos associados a um sistema muito complexo, muito sofisticado de elaboração de normas técnicas. E essas normas, elas funcionam no mundo inteiro. As normas ISO, elas são reconhecidas e respeitadas no mundo inteiro. Desta maneira, a gente tem, então, associado, ou dentro das normas da ISO, também as normas de cidades e comunidades sustentáveis, que isso que foi um pouco a introdução que você nos deu, Raquel.
Isso, e até deixa eu aproveitar, mandem perguntas, tá, pessoal? Eu também estou aqui dando uma olhada nas perguntas, então fiquem à vontade para vocês mandarem perguntas por aqui que a gente também vai buscar responder. Ótimo, muito que bom. Bom, então o que nós temos hoje é um esforço muito grande de se elaborar essas normas técnicas de cidades e comunidades sustentáveis, cidades resilientes e cidades inteligentes. Também é importante a gente enfatizar que a utilização das normas técnicas, isso é um ponto que eu gostaria muito de enfatizar, ela é de utilização voluntária. Ela é de utilização voluntária. Ela não é alguma vamos dizer assim, um parâmetro técnico de respeito, de obediência, assim como são as leis, né? Então, a normalização técnica tem essa qualidade ou qualidade não, característica de ser de utilização voluntária, primeiro. Isso é um ponto bom, desculpa até te interromper, professor, mas é um ponto importante para esclarecer que norma técnica, como o capacete da moto, ela é obrigatória, né? É obrigatória a empresa, né, a produtora a seguir. No caso de cidades, é voluntário. Então, realmente voluntário. Eu acho que existem trabalho nosso, né? Bem lembrado, Raquel, existem poucas normas que são obrigatórias, uma é o capacete, outra é o extintor de incêndio, tem algumas poucas normas, mas o próprio Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que é uma lei, ela lá dentro do código, ela diz o seguinte, que os produtos eles devem obedecer à norma da ABNT. Então, indiretamente, sim, a norma da ABNT ela é obrigatória, mas ela, de per si, ela não é de utilização obrigatória. Não, tá perfeito. Bom? Muito bom. Legal. Bom, a segunda questão é como é que surgem essas normas técnicas, tanto ao nível nacional como ao nível internacional. Ela é uma reunião de técnicos e especialistas que buscam o consenso ou, através de um processo participativo amplo, você tem condições de, a partir de um processo bastante complexo, e você conhece esse processo, a gente consegue votar nas normas técnicas ou a gente vota nos parâmetros, ou seja, não é um trabalho feito por um país, ou por uma pessoa, ou por uma universidade, ou por uma empresa de consultoria. Não, é um trabalho consensuado, participativo de muitas pessoas, especialistas em vários tópicos. No nosso caso de cidades, a gente teve que mobilizar uma quantidade muito grande de pessoas, porque, como você também lembrou e apontou, a norma de cidades sustentáveis, ela envolve características tanto de segurança pública, econômicos, financeiros, técnicos, de saúde, educacionais e assim por diante. E uma norma de cidades exige esta quantidade grande de especialidades. Então, o processo é voluntário, né? Quer dizer, as normas elas são de aplicação voluntária, com algumas exceções, e também ela é construída, ela é elaborada a partir de um amplo processo participativo. E dentro desse processo participativo, a gente tem três grandes atores. A gente tem, vamos dizer, o grupo de quem consome a cidade, né? E alguns órgãos que eles consideram como neutros, que fazem um pouco essa intermediação entre consumidores e produtores. Legal. E qual que é o... Né, acho que ficou claro que é um grupo de especialistas e, assim, na questão, quando a gente fala de norma, né, de cidades, então, né, engloba toda a complexidade que é gerenciar uma cidade, né? É realmente correto. Incrível. Incrível. E como que a gente... Qual que é o papel do Brasil hoje, né? Como que a gente consegue influenciar
essas normas que são internacionais, né, elas tem um grupo de especialistas no mundo todo. Qual que é o papel do Brasil dentro dessa publicação, vamos dizer, das normas hoje de cidades? Então, eu preciso contar uma pequena história, Raquel. É o seguinte, quando a gente começou a trabalhar com essa... Como é que a gente começou a trabalhar com essa norma? Eu coordeno aqui um grupo de pesquisa em planejamento urbano aqui na Politécnica, e nós tínhamos uma dúvida, uma pergunta de pesquisa, que era o seguinte: como é possível a gente avaliar uma cidade sustentável? O que é uma cidade sustentável, né? E a gente foi na literatura e a gente descobriu 180 diferentes sistemas de avaliar uma cidade sustentável. 180 sistemas, no mundo inteiro, né? Tínhamos o sistema LEED, que é o americano, tinha o BREEAM no Reino Unido, você tinha na Austrália, na África do Sul, na Itália, na França, em vários países. E o próprio Brasil também tem 3 ou 4 sistemas. Talvez um deles vocês conheçam, que é da Caixa Econômica Federal, um outro que é da Rede Nossa São Paulo, aqui de São Paulo, vários sistemas. 180 sistemas no mundo inteiro. E a gente se perguntou, nossa, o que faremos, né? Porque tinham muitos sistemas muito parecidos, um em relação ao outro, mas a gente se deparou com um desses sistemas, que era o sistema da ISO. E a gente leu o sistema da ISO e falou assim, nossa, este é talvez o sistema que mais se adequa a essa quantidade enorme de sistemas. Talvez essa seja, vamos dizer assim, a norma técnica que não é a perfeita, porque a perfeita a gente nunca vai encontrar, porque a realidade das cidades elas são muito diferentes, as cidades americanas, as cidades europeias, as cidades latino-americanas, as cidades dos países em desenvolvimento, são cidades muito diferentes. São Paulo, cidades pequenas, cidades médias, mas ao ler a norma da ISO e ao conhecer a estrutura da ISO e a estrutura de normalização técnica, a gente que a melhor, vamos dizer assim, naquele momento, a melhor decisão fosse adotar as normas da ISO. No entanto, a norma da ISO, ela é cara, ela é em inglês, ela custa caro, você tem que comprar. Se os colegas quiserem entrar no site da ISO e pagar em francos suíços, o que não é barato. Segundo, parâmetros técnicos que eles utilizam parâmetros técnicos, às vezes não são os parâmetros técnicos que são adotados no Brasil, né? Unidades métricas, a própria realidade aqui no Brasil é diferente. Então, nós lá da Politec decidimos traduzir essa norma técnica para a língua portuguesa. Só que nós consultamos, a gente conseguiu implantar uma comissão de estudo, que é uma comissão de estudos espelho da comissão que elaborou as normas da ISO. Então, hoje... Desculpa te interromper, professor Alex, mas acho que é super válido também falar que quando a gente fala de padronização, né, é um direcionamento do que deve ser monitorar em termos de indicadores. A gente sabe a complexidade e a diferença, né, entre as cidades. Então, vocês encontraram dentro desse mundo, né, mais de 180 sistemas, um que poderia nos direcionar para entender como que a gente pode fazer esse comparativo entre cidades e monitorar as cidades. Então, acho que é bem relevante a gente falar, é um direcionamento. Né? A gente não está querendo padronizar as cidades, porque eles têm... Não é o direcionamento. E também, lembrando que a elaboração da norma técnica da ISO, ela tem a participação de todos os países membros do sistema ISO, que são a França, a Inglaterra, o Japão, Estados Unidos, Singapura, Brasil, Índia, Rússia, Argentina, Portugal e assim por diante. Uma questão muito importante que a gente tem que lembrar.
norma técnica ela não está boa, se a gente errou, se a gente fez que faltou, a gente vai lá e faz a revisão da norma técnica. A norma técnica ela é revista de maneira periódica, em função do conhecimento que se tem daquela área. Muito diferente de uma lei. Agora está até dando uma falhada aqui, acho que está atualizando. Agora voltou. Eu acredito que agora ficou sem som. Vou pedir para a Gra falar avisar o professor Alex, que ficou um pouco sem som. Acho que deu uma atrasada também na internet, na conexão, tá? Não estamos conseguindo ouvi-lo. Até ele voltar, eu gostaria de reforçar, gente, essa questão quando a gente fala, né, de indicadores, e muita gente pergunta, né, quais são, por exemplo, quais são alguns exemplos, né, de indicadores. Eu separei alguns aqui para a gente avaliar. Então, por exemplo, a gente tem na área de meio ambiente, porcentagem da população da cidade com coleta regular de lixo residencial, a porcentagem da população urbana atendida por sistemas de coleta de esgoto. A gente tem na área da saúde, né, todos os indicadores aí, desde número de leitos até de número de médicos. E assim em diante a gente vai nessa aproximadamente são 120 indicadores por norma, tá? Então vamos ver se o professor Alex, a gente vai conseguir ouvi-lo. A gente pode tentar também chamá-lo de novo para ver se o som a gente consegue conectar e se melhora. Professor Alex, ainda não estamos te ouvindo. Então, eu vou chamá-lo novamente. Vamos ver se a gente consegue, chamando novamente, a conexão melhora. Prontinho. Acredito ter um problema de conexão com o professor Alex. Se que você quiser sugerir para ele entrar e pedir para participar, eu consigo ver ele, mas na hora que eu mando, não vai. Acredito que é pela falta de conexão que ele deve estar tendo nesse momento. Mas vamos continuar, então, falando um pouco até a gente conseguir... vamos tentar aqui de novo. Pronto, agora foi. Então, estamos chamando novamente. É bem interessante essa discussão que a gente está tendo, a importância que o comitê no Brasil tem para levar, né, as adequações que a gente tem que ter para as cidades aqui. Opa, conseguimos voltar. Eu estava comentando um pouco, professor Alex. Voltamos. Da importância que a gente tem, né, de ter o comitê aqui no Brasil para poder influenciar, também levar as nossas questões para discussão global, para que na hora que a norma for publicada, a gente ter também as nossas sugestões aí, comentários. A gente tem uma pergunta aqui, se existe alguma pesquisa. Eu vou pedir para a Gra passar também essa pergunta, levantamento de indicadores com dados existentes no cadastro municipal. Para a gente passar aqui também as perguntas durante a nossa conversa. O professor Alex, vou pedir para ele mandar de novo a mensagem, que realmente a conexão lá não está funcionando muito bem. Então, além da questão da norma, então, desse grupo da norma, hoje o professor Alex ele é um dos representantes, tá, dessa discussão global que existe. Então, é votado também o nosso grupo, quem participa do comitê da ISO aqui no Brasil, né, o comitê da ABNT, né, que representa
essas discussões da ISO, também pode participar votando, né, e fazendo sugestões também nas normas. É importante dizer que o comitê hoje da ABNT, da ISO, ele é aberto ao público né, de especialistas que se interessem para participar. Para participar é só entrar no site da CBCS. Eu vou pedir para a Gra também colocar aqui para a gente, que é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, tem todas as informações lá. Tá? E com isso, se candidate, acho que é bem importante participar, né, dessas discussões de como a gente pode desenvolver indicadores para as cidades, como a gente consegue monitorar isso. Vamos ver se a gente consegue aqui visualizar. Depois a gente pede para avisa o professor Alex, ele mandar aqui a mensagem, um oi aqui nos comentários, a gente consegue também chamá-lo novamente. Mas principalmente, então, a influência que a gente tem desse grupo, né, que pode influenciar o comentário sobre qual que é a nossa visão sobre as normas de cidades e o impacto que isso tem num momento como esse. Então, quando a gente comentou um pouco de indicadores como o número de leitos e a gente tem, né, as 10 áreas que são avaliadas, como são importantes as cidades estarem preparadas e monitorando isso para que a gente gerencie melhor crises e também, né, principalmente, para que a gente consiga identificar os problemas das cidades e que a gente consiga destinar, né, com uma maior eficiência as soluções corretas que a gente tenha. Então, acredito que isso seja muito relevante. Então, vamos dar uma olhada só mais uma vez se a gente consegue fazer a conexão com a professora Bico, eu creio que sim. Então, vamos chamando novamente. E aí tem uma pergunta que é super interessante, né, que a gente sempre faz num momento como esse, é se as cidades, a gente tem a norma, né, aplicada, a norma 37120, e aí já lançada há algum tempo no mercado, e quantas cidades? Conectamos. Uau! A gente tem também um dos indicadores é a questão de banda larga e conectividade, né? Isso é importante a gente falar, né, professor Alex? É um dos indicadores de cidade também a gente está vivenciando aqui. Não, exatamente. É um dos indicadores, particularmente da chamada cidades inteligentes, que é a 122, né? Exatamente. Mas vocês ouviram aquilo que eu meio que coloquei a respeito do sistema? Eu acho que essa é uma questão importante, né? E aí, então é isso. Vamos lá, vamos em frente. Eu acredito também que seja importante a gente perguntar assim, quais cidades já estão, muitas cidades estão adequadas, né, da 37120, e se elas estão preparadas para lidar com a pandemia, né? Assim, o que as normas podem nos ajudar num momento como que é esse, né, que foi sem precedentes, de uma forma que pegou as cidades de uma maneira muito rápida, né? Não. Eu acho que pouquíssimas cidades estavam preparadas para esse momento que a gente está vivendo. É interessante a gente observar que as cidades que mais estavam preparadas, pelo menos aquilo que a gente acompanha pela imprensa, são aquelas que tinham sofrido as consequências da SARS, que foi lá em 2006, uma coisa assim, né? E realmente elas estavam muito mais preparadas, que era Singapura, Coreia do Sul, alguma coisa assim. E essas sim, elas tinham feito a lição de casa delas. Agora, o resto do mundo, mesmo aquelas ali que sofreram a MERS, que aconteceu depois, elas não se prepararam. Não só como leitos, eu acho que isso é importante, toda a infraestrutura de saúde, mas eu hoje tenho observado que é fundamental o conhecimento técnico e o conhecimento científico em relação a tudo isso que está acontecendo. É só o conhecimento técnico e o conhecimento científico que consegue nos dar uma certa segurança nos dias de hoje, né? Então, essa é uma característica também importante, principalmente nos grandes centros que têm condições de estar gerando conhecimento.
Não, sem dúvida. E quais os maiores desafios que a gente está passando, que a gente falou muito da área da saúde, né? Eles poderiam ter sido mitigados se a gente tivesse a implementação, né, de uma forma mais massiva, né? Hoje, só para lembrar, a 37120 no mundo são em torno de 100 cidades só que passaram pela norma, o que a gente quer que efetivamente muitas cidades, né, comecem a monitorar esses indicadores, passem pela norma tanto da 37120 para 122, para que a gente possa ter esse monitoramento efetivo dos dados, possa comparar. Mas o que ele poderia não ter evitado se um número muito maior de cidades aí tivesse aplicado a norma, na sua opinião, professor Alex? Olha, eu acho que assim, primeiro tem uma observação importante. Você também provavelmente está vivendo essa experiência. A norma tem 100, 120 indicadores. Não é necessário que as cidades apliquem e utilizem todos os indicadores. Não é isso? Assim, realmente é muito difícil, é muito caro, não é fácil você conseguir levantar todas essas informações. Eu tenho aqui no estado de São Paulo uma experiência muito bacana que a Secretaria antiga Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ele tem um programa chamado Município Verde Azul, que ele procura ranquear os municípios do Estado de São Paulo em termos da sua sustentabilidade. E eles adotam parte dos indicadores da norma 37120, o programa de governo, o programa de governo do Estado de São Paulo. Então, quais são esses indicadores mais adequados para eles? Como a gente até conversou, a norma técnica ela é uma contribuição, ela não tem vamos dizer, esse peso de ser um documento legal, e sim de apoio às próprias políticas públicas. Então, dependendo da realidade, são municípios grandes, são municípios menores, são municípios mais ricos, são municípios com mais restrições financeiras, esse conjunto de atributos ou de indicadores, eles estão aí para serem utilizados pelos municípios e pelas cidades, no caso brasileiro. Legal, e acho que é até importante dizer que as normas elas são atualizáveis, né? E aí veio até uma pergunta aqui: com a atual pandemia, vocês acham que alguns indicadores precisariam ser revistos ou criados? Com Sem certeza, dúvida. com certeza. Com certeza. Com Existe, certeza. existe a 37123, né, que fala sobre cidades resilientes, mas avalia os impactos, mas muito mais do meio ambiente, né, sobre as cidades. Então, agora a gente também vai ter fortalecer a área da saúde, os indicadores que a gente tem que acompanhar para se preparar para uma pandemia ou se prevenir, né, da possíveis crises como essas não se repetirem, né, professor Alex? Não, não, sem dúvida nenhuma. E pelo menos tudo aquilo que eu tenho lido, esta também não vai ser a última epidemia que a gente vai enfrentar. Longe disso, porque as condições nas quais esta epidemia se iniciou, elas continuam existentes. Elas continuam existentes. Existem já alguns documentos interessantes que mostram qual é a relação entre as cidades, entre o desenvolvimento urbano, entre o processo de crescimento das cidades e a existência dessas epidemias. Então, são trabalhos muito interessantes que a gente tem que estar muito atento. Eu acho que a gente vai sair dessa muito mais preparado para as próximas que virão e que irão acontecer, infelizmente. Não, sem dúvida. Então, a área de urbanismo vai ser impactada, a gente vai repensar a questão da aglomeração ainda mais, né, nas cidades. A Flávia Delgado, que lembrou muito bem a questão também de transporte, né, como isso vai impactar na questão de limpeza, né, dos meios de transporte. A gente tem também, hoje na nossa conversa, a gente está focando, pessoal, no grupo ali das cidades, das normas das cidades sustentáveis, que é a 37120, pediram para repetir. A 37120, a 37122, que é específica de cidades inteligentes, e a 37123 de cidades resilientes. Mas a gente tem outras, né, muitas normas que também o comitê trabalha, uma citada aqui pela Flávia, que é a 37157, que é de transportes. Então, a gente tem outras que especificamente trabalham com áreas, né, específicas da cidade.
Então, assim, e essas normas, elas ajudam muito a entender quais são todos os parâmetros, o que deve se avaliar, né, em termos de gestão pública. Obviamente, não é único exclusivamente, a gente precisa analisar as normas sempre, né, de uma forma também abrangente, incluindo outras discussões, como a gente falou aqui no começo, a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que também tem, né, os objetivos da ONU, que conversam com muitos dos indicadores da ISO, mas ela traz um direcionamento muito válido, né? Sem dúvida nenhuma. Você lembrou isso, que é uma coisa muito interessante. As normas da ISO, elas todas, elas têm elas se harmonizam com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Isso já se faz, ou seja, nós estamos meio que na crista da onda do conhecimento e a gente fica muito contente em poder estar participando de um esforço internacional para a gente conseguir, de alguma maneira, entender melhor as nossas cidades, sem dúvida nenhuma. E tem uma outra norma que a gente também não está nessas três que você mencionou, mas eu gostaria de apontar uma que a gente já aprovou, que é a 37100, que ela fala sobre vocabulário. Ela procura estabelecer um vocabulário comum. Né? Quando você fala cidade inteligente, eu também tenho que entender o que cidade inteligente também significa. A gente tem que ter um vocabulário comum. E o vocabulário comum, ele é construído ao longo do tempo também. Né? Então, assim, também existe uma busca de um vocabulário comum dentro do sistema de normalização técnica. Não, esse é um ótimo ponto, né? Porque quando a gente fala do conceito, a gente está falando muito sobre Smart City, né? O conceito de cidades inteligentes. E não existe. E muito se fala, cada um tem uma determinada, se encontra aí na internet, nos estudos, diversas definições. E o que a ISO fez é definir tem uma definição, mas ela direciona qual que é a definição de cidades inteligentes na visão, né, da ISO, também muito importante, né? A gente fala muito o que é, né? Tem a nossa visão, que é a questão de cidades inteligentes, são vistas a absorção da tecnologia para desenvolver, né, para entregar serviços públicos melhores. Sempre o objetivo final é o cidadão, é melhorar, né, a nossa condição de vida nas cidades, é melhorar a eficiência das cidades, mas é bem importante sempre ter esse direcional. E esse direcional tem também na norma, muita gente não sabe disso, né? Obviamente, dos conceitos, mas é bem importante que a gente padronize. É um conceito que foi concluído, né, numa discussão global. Exatamente, exatamente. Ou seja, a cidade inteligente não é aquela cidade tecnológica e ponto, né? Quer dizer, ou a cidade digital. Ela é muito mais que isso. E isso, a gente inclusive participou de algumas discussões, porque, né, Raquel, a gente recebe antes da norma, uma vez a norma publicada lá fora, antes da norma ser publicada lá fora, nós opinamos também antes da norma ser publicada. Né? Então, isso é um esforço grande e vamos lembrar que dentro da nossa comissão de estudos, a gente tem umas 30, 40 pessoas trabalhando de órgãos do tipo Companhia do Metrô de São Paulo, Sabesp, Prefeitura de Belo Horizonte, universidades, ministérios, a gente Caixa Econômica Federal faz parte também das nossas discussões. Não quero esquecer ninguém, mas realmente é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Muitas urbanistas, né? A gente tem né, arquitetos e também pessoas especializadas nisso. Então, assim, é um grupo efetivamente de especialistas. Lembrando também o CAL, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas, né? Bom, várias. E eu creio que é válido falar também, você comentou um pouco, a gente reforça para também quem entrou agora, a questão de a norma tem mais ou menos 120 indicadores, né? A publicada, a global. Quando a gente traz para cá, para o Brasil, a gente traduz, né? A BNT tem esse papel, esse comitê tem esse papel de traduzir a norma para o português e publicar. E nessa tradução a gente não altera, né, quais são aqueles indicadores que foram definidos lá, mas não necessariamente a gente tem que aplicar todos os indicadores aqui, porque há indicadores que não são aplicados, né?
Então, a gente Exatamente. fala da 37122, por exemplo, que é uma norma que a gente comenta, né, nas discussões, é bem futurístico, então tem alguns indicadores que a gente nem chega hoje a mensurar as cidades. Mas por que ela é muito importante? É importante entender quais são os indicadores e a importância da gente começar esse monitoramento, para que a gente possa fazer esse comparativo aí, entre cidades e também entender, né, como que a gente tem que se preparar, também olhar para o futuro, né, o que é o ideal em termos de cidades, mas sempre aplicando, sabendo que nem todos os indicadores são aplicáveis aí para todas as cidades. A gente tem tamanhos diferentes, isso é super importante sempre comentar e reforçar, né, professor Alex? Reforçando, e isso também nos deixa muito claro que a gente vai ter um norte, né? A gente tem uma direção. E a gente também não dá para se comparar, vamos dizer, a nossa estrutura técnica com aquela que existe no Japão ou na França, né? A gente é um país em desenvolvimento. E como a gente sabe, a gente tem 5.600 municípios no Brasil. Como é que nós vamos a isso? De que maneira, né? Quer dizer, então, então essa é a nossa realidade e nós somos os que mais conhecemos a nossa realidade. Ponto. Na Não é aplicação, isso? né? Bem importante. E as E nossas bem, limitações, né? Nós temos as limitações, as dificuldades, sem dúvida nenhuma. legal. E assim, até o trabalho que a gente fez na plataforma, a gente tem hoje 160 indicadores, eles foram inspirados, né? Tem indicadores da ISO, indicadores da ONU e outros indicadores também que a gente acredita sejam importantes. Então, a gente fez essa adequação, que não necessariamente a gente consegue aplicar a todos, mas é muito importante a gente usar como referência, porque um indicador que ele é global, ele é comparável. Então, o dado que eu consigo Sim. do número de médicos do Brasil padronizado com a especificação, que é também importante, gente, tem a definição do indicador, tem todo por trás como ele deve ser coletado. E aí, com isso, eu consigo, né, comparar as cidades e ver se a performance da cidade pequena aqui do Brasil está fazendo sentido com as outras cidades daqui ou com outras cidades também do mundo que tenham o mesmo padrão ou que sejam comparadas. E veio uma pergunta bem interessante do Marcelo aqui de Aracaju, que é como podemos usar o trabalho de indicadores para diminuir a sensação de apagar incêndio na gestão pública. Olha, não, essa sensação eu também, a gente tem constantemente. Mas eu acho que a gente comentou há pouco tempo atrás, agora, na nossa conversa, a normalização técnica, ela estabelece um norte, uma direção para a qual a gente vai ter que percorrer. Sem dúvida nenhuma, a gente vai estar apagando incêndio em algumas coisas, mas em algumas outras coisas a gente vai ter condições de estar planejando as nossas políticas. Né? Quer dizer, quando a gente está fazendo em planejamento urbano, e quem trabalha com planejamento urbano não vai ter que necessariamente ficar apagando incêndio, mas dentro de uma perspectiva muito concreta dos planos diretores que cada uma das cidades tem, de que maneira é possível associar esse plano diretor, nosso colega aí de Aracaju, em relação às normas da ISO. Esse é um exercício que eu acho muito interessante, porque plano diretor também, vamos dizer, primeiro que é uma lei que foi aprovada em cada um dos grandes municípios ou dos municípios importantes. Se você consegue trabalhar com o plano diretor da sua cidade, do seu município, junto com a norma técnica, nossa, isso dá um belíssimo trabalho, hein, Raquel? O que você acha? Não, sem dúvida. E é super relevante isso quando a gente fala que ele ajuda nesse planejamento estratégico. Então, você tem um monitoramento desses dados, primeiro que dá a situação atual da cidade, você consegue comparar, entender como que ela está versus outras cidades, então já dá um direcionamento se minha performance está boa ou não. E isso é material para o planejamento estratégico e para o plano diretor, né, da cidade, que é obrigatório, né, para cidades, se eu não me engano, maiores de 20 mil habitantes. Então, Exatamente. na minha visão, acho que eu concordo com você, ela é munição, né? Você monitorar os indicadores, ele é munição para você ter um planejamento estratégico mais adequado, ter o direcionamento aonde a gente vai colocar energia e orçamento. A gente sabe que as cidades sempre têm uma restrição de orçamento, então os indicadores, eles demonstram, né, quais são as áreas
mais vermelhas, né? Piores em termos de performance, como que eu estou performando, quase que eu estou fazendo um bom trabalho, até para eu virar benchmark para outras cidades. E com isso, a gente formular, saber desenhar quais são as ações efetivas para melhorar a performance da cidade como um todo. Isso faz planejamento, faz com que a gente diminua, né, o apagar incêndios, né? A gente saiba alocar melhor recurso da cidade onde efetivamente tem que alocar. Então, acho que é o principal ponto também na minha visão. Mas foi uma ótima pergunta, Marcelo. Você, Marcelo, é do Observatório Social de Aracaju. O Marcelo vive com dados, né? Ele vivencia isso muito forte. E é uma área que cada vez mais tem uma grande importância. A área de dados nas cidades tem ganhado muita força, exatamente porque na relevância de você monitorar esses indicadores. Até teve uma pergunta aqui que eu acho que é válido a gente falar sobre a confiabilidade das fontes, né? Que sim é um desafio, não só no Brasil, mas no mundo, a questão de onde buscar o dado. Tá? Hoje, a plataforma Brightspeed só busca dados em fontes oficiais. A gente tem a disponibilidade de muitas fontes aqui oficiais no Brasil. O ponto é que essas fontes, então, para a área de saúde, a gente tem o DataSUS, IBGE, a gente tem diversos indicadores. Aí a gente tem para segurança, já é outra fonte. O problema principal do Brasil não é nem a confiabilidade desses dados, mas sim a questão de eles estão, né, todos jogados, não diria, mas assim, eles estão em diversas fontes diferentes. Por isso a importância que a gente trouxe da plataforma de reunir tudo para a gente poder ver a cidade como um todo. Né? Então, isso é bem relevante a gente comentar. E na sua visão, professor Alex, a questão da confiabilidade dos dados, assim, você acredita que isso também é um problema aqui no Brasil e vê isso também fora? Olha, isso, sem dúvida nenhuma, é um problema porque o Brasil é um país pobre. Nós somos um país pobre e informação custa caro. Né? Nós sabemos o quanto custa um censo que o IBGE faz de 10 em 10 anos. E é fundamental que o país tenha esse censo. Então, assim, não é porque a gente é negligente que a gente não tem informação. Primeiro, informação custa caro e o Brasil é um país pobre e que, felizmente, consegue levantar as suas informações. E aí Segunda questão, você tem base de dados, como você falou, muito diferentes. Né? Por exemplo, os distritos de saúde não conversam com os distritos de educação. Então, você tem o mesmo território dividido de maneiras diferentes. Né? Então, as delegacias de ensino são diferentes do que como são organizadas as unidades de saúde. Né? Agora, isso tudo, eu acho que ao longo dos próximos anos existe uma coisa muito importante chamada Big Data. O Big Data vai fazer necessariamente com que a gente supere essas barreiras. É lógico que vai ter que ter um investimento público grande para que nós tenhamos bancos de dados que poderão ser manipulados, no bom sentido, né, de maneira organizada. Por quê? Porque hoje, por exemplo, informações sobre saúde, isso tudo tem que estar numa base de dados comum, essa base de dados tem que estar territorializada, né? Quer dizer, nós vamos ter que realmente superar essa questão, mas a gente vive essa situação, sem dúvida, e eu tenho uma visão um pouco deturpada, porque a gente fala de São Paulo, mas eu reconheço que nós temos muitas realidades diferentes, Minas Gerais, Alagoas, cidades do Santa interior, Catarina, né? Não capitais. Exato, Pernambuco, quer dizer, nós somos uma federação, né? Com realidades, o Brasil é um país muito heterogêneo, né? Então, não é uma tarefa simples, não. Não Não é uma tarefa simples. falta consolidar, né, esse banco de dados. E um outro ponto que você fez eu me lembrar é a questão também de esses dados, por exemplo, o censo, ele sai, fornece informações, mas a cada 10 anos. Também tem um atraso, né, quando a gente acaba mensurando também indicadores, a gente tem atraso. Não é atualizado, nem tudo é atualizado anualmente, a gente tem a PNAD, que atualiza dados de cidades
anualmente, porém não é por todos os municípios. Então, assim, também tem um desafio aí da atualização do dado, né? Acho que é um desafio, sim. Então, existe, mas hoje a gente também tem forma de como que a gente faz para se conversar mais em relação às secretarias e mesmo o governo como um todo, para a gente poder passar, né, dessa fase, consolidar cada vez mais para tomar decisão, gente, baseada em dados. Então, o principal ponto é a gente monitorar os indicadores, entender os indicadores e tomar decisão baseada em dados. Gestão pública tem que ser focada em dados. A gente tem mais 4 minutos, a live ela encerra depois de 1 hora, mas a gente vai ainda dar uma olhadinha, então, em mais perguntas, e eu vou deixar para a gente chamar a Sabrina numa outra oportunidade, mas só para comentar um pouquinho do trabalho do Observatório de Jundiaí. Jundiaí, então, tem um observatório de indicadores, tá, gente? É só entrar mesmo no Google e colocar observatório. Tem observatório.jundiaí.sp.gov.br, então já estou passando o site diretamente, vou pedir para a Gra também colocar aí nos comentários, que é super interessante, é um exemplo de como aplicar os indicadores, como mensurar e monitorar. E esse portal está acessível para todos os cidadãos. Então, assim, também é outro ponto que acho que não dá para a gente aprofundar tanto, né, professor Alex, mas é mensurar, monitorar e disponibilizar o dado. Perfeito. Ótimo, Raquel. Então foi ótimo, foi muito bacana. Parabéns aí para Bright Cities por estar promovendo esse tipo de iniciativa. Sugiro também, se vocês puderem divulgar o site do CBCS, onde tem todas essas informações a respeito da Comissão Especial 268, que a gente coordena. E obrigado a vocês. A Raquel tem trabalhado muito dentro da comissão. Muito obrigado. Você e suas colegas, os colegas todos, muito obrigado pelo trabalho. E, bom, vamos aí. Estamos trabalhando de maneira bastante... eu acho que a gente está na direção correta. E é um investimento que a gente precisa fazer. E é uma contribuição muito grande, né? Nós que agradecemos, eu que agradeço participar, aprendo muito com muitos especialistas de cidades. Acho que conviver no comitê faz com que a gente aprenda, né? E evolua muito em termos de como que a gente pode auxiliar nesse processo. A gente tem que influenciar e participar, né? Ser mais participativo na construção de cidades melhores. No caso, que a gente está falando das normas de cidades sustentáveis. Então, parabéns, professor Alex, pelo trabalho. Você, a Yara, que coordenam esse grupo, que é super inovador, e como a gente falou, é um grupo voluntário, né, de pessoas que estão aí para formatar direcionamentos para que a gente tenha cidades mais estruturadas, mais bem preparadas, até para receber, né, momentos de crise como a gente está vivenciando. Então, parabéns pela sua contribuição, né, para as cidades, tornar as cidades mais inteligentes. Tá bom, Raquel, muito obrigado. Um abraço a todos que estiveram conosco. Muito obrigada, professor Alex. A gente passou, tá, gente, o site, então, que o professor Alex, para quem quiser participar e também conhecer mais sobre o trabalho do comitê, então é o comitê da ABNT, que trabalha com todas essas normas, né, que a gente está falando, especificamente a gente falou de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, mas a gente tem normas na área de mobilidade, de transporte, tem uma infinidade. Também temos uma... norma, daí a norma brasileira, a única brasileira, que é a questão também de plano diretor que a gente vai começar a trabalhar, além do que já direcionado. A gente vai deixar disponível também, tá, professor Alex? A gente vai salvar a live, vai ficar disponível durante 24 horas. Também a gente vai buscar salvar o vídeo e colocar lá no site também do CBCS, tá, gente? É do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Entra lá. A Gra vai colocar aqui de novo o site para vocês, para ficar disponível para quem quiser também mandar sugestões para o grupo, para o comitê, ficar à vontade. Mas muito obrigada para vocês que participaram. Eu espero que a gente tenha agregado informações. Assim, daria para a gente falar 2 horas, infelizmente só tem 1 hora, mas eu vou convidar, né, em outros momentos também o professor Alex, para que a gente possa